Oi, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Jorge. Eu vou dar aqui para você uma dica muito importante, na verdade a dica mais importante, que é o segredo de como você vai fazer para aprender inglês. São 5 dicas básicas do meu método, que é o método Compreenda, o inglês em 5 passos. Então eu vou passar para vocês aqui os 5 passos de como aprender inglês com o meu método. Passo número 1. Situação. Visualizar. Quando você enfrenta uma situação onde você precisa saber utilizar o inglês, normalmente você precisa pensar antecipadamente o que é que você vai falar. Então você imagina que você nesse momento trabalha numa empresa e essa empresa você passa a ser um secretário ou uma secretária. No primeiro dia de trabalho de um diretor que vem da Austrália, o Sr. Mark, ele chega, passa por você e te dá bom dia em inglês. E aí você geralmente teria que responder bom dia, mas você sabe que o nome dele é o Sr. Mark. Então você poderia dizer quando ele passar na sua frente: bom dia, Sr. Mark. Tudo bem? Se for uma pessoa educada, ele vai te responder: bom dia, tudo bem, e você, como está? E aí você vai dizer: eu estou bem. Esta é uma situação. Com a situação você consegue imaginar o que vai ser falado. Nesta primeira situação, o Sr. Mark lhe deu bom dia e você respondeu bom dia. Você já praticamente utilizou o inglês, mesmo que seja um inglês básico, o inglês inicial de comunicação, que é desejar um bom dia e responder a como você está. Quando você consegue entender a situação e aí você tenta transmitir isso para o inglês, você vai nesse segundo passo. O segundo passo é você observar os sons envolvidos. Se isso acontecesse em inglês, você possivelmente iria identificar alguns sons, alguns fonemas, algumas frases em inglês. Por exemplo, no caso do good morning. Good morning, Mr. Marks. Bom dia, Sr. Marks. Esse good morning seria a primeira frase que os seus ouvidos iriam perceber, dentre tantas que podem ser usadas no inglês. Então, os sons envolvidos, você tem que, ao aprender inglês, descobrir a situação, passo número 1. Passo número 2, ouvir os sons que estão sendo utilizados naquela conversa, naquela situação. Passo número 3, compreensão. Perceber que os sons que estão sendo emitidos fazem algum sentido. Estes sons têm alguma função de comunicação, alguma função de passar uma mensagem, transmitir uma mensagem. Quando você consegue identificar uma situação, que é o passo número 1, ir para o passo número 2, que é ouvir os sons que estão sendo utilizados e ter a compreensão, que é o passo número 3, você consegue identificar que aquele good morning, dentro daquela situação de bom dia, tem o significado de desejar que a pessoa tenha um bom dia. É um cumprimento que faz com que você abra a comunicação entre o seu interlocutor ou a pessoa que você está se comunicando em inglês. Então, voltando, passo número 1. Passo número 1, situação. Visualizar que aquela situação vai exigir algumas frases, alguns sons. Passo número 2, ouvir os sons envolvidos, ou imaginar quais serão os sons, se você já souber falar alguma coisa de inglês. Mas imaginar quais seriam os sons que ocorreriam naquela situação. Pense numa cena muda. Imaginem uma cena muda. Se você visualizasse uma pessoa passando e olhando para a outra, e aí elas falariam alguma coisa que você não iria escutar, quais seriam os sons que você ia imaginar? Será que ela falou bom dia? Será que ela falou como vai? Será que ela falou olá? Será que ela falou... Que frase foi falada? Que som foi mencionado ali? Então esse é o passo número 2, ouvir estes sons. Passo número 3, compreender. Saber que aquele good morning, que aquele how are you or how are you doing significa alguma mensagem, está passando alguma mensagem. Esse é o passo número 3, compreensão do que foi sonorizado. Passo número 4, imitação. Imitar. Então você vai escutar e imitar o som que foi envolvido naquela situação. Você ouviu uma pessoa falando good morning, no caso dessa situação, você consegue ouvir e repetir. Aí você já aprende a falar good morning, how are you, Mr. Marks? Good morning, how are you, Mr. Marks? Você já consegue ouvir, compreender que aquilo tem uma função e consegue fazer a imitação.
Passo número 5, para finalizar, é o diálogo. O diálogo pode ser feito com um parceiro de estudos ou pode ser feito através do espelho. Então, você identificou o passo número 1, que é a situação, neste caso, uma pessoa passando em frente à secretária e a secretária emitindo um som. Passo número 2, este som que foi emitido, você vai precisar escutar para que você consiga repetir no passo número 4, que é a imitação. Passo número 3, você compreende que aquele som que foi emitido no passo número 2 tem um sentido, tem um significado, tem um motivo de existir. Você falou good morning porque você deseja que a pessoa tenha um bom dia e desejou abrir o diálogo. Passo número 4, aprender a imitar. Porque quando você vai aprender inglês, em situações do dia a dia, você vai observar as pessoas falando inglês e vai tentar imitá-las para quando ocorrer uma situação semelhante no seu dia a dia. Então você vai imitar, praticar isto durante algum tempo, a imitação daquilo que você identificou. Passo número 5, o diálogo, que pode ser feito com um parceiro de estudos, ou uma parceira de estudos, ou pode ser feito através do espelho. Ok? Esses são os 5 passos para você aprender inglês através do método Compreenda, o inglês em 5 passos. Obviamente, você precisa de um material que traga as situações para você, que é o passo número 1. No caso do material de inglês do método Compreenda, você vai ter dezenas de situações nas quais você vai aprender a visualizar as situações, vai aprender a ouvir os sons que são envolvidos em cada situação. Você vai compreender o que cada som utilizado naquele diálogo, naquela situação, significa. Você vai imitar os sons e fazer testes de imitação para verificar se você está conseguindo emitir um som, repetir, imitar um som da forma adequada para que as pessoas consigam te entender. E você vai fazer os diálogos. Você vai conseguir conversar com uma pessoa em inglês e você vai ter a possibilidade de falar inglês de uma forma rápida e eficiente através do método 5 passos Compreenda o Inglês. Ok? See you next video. Bye. God bless you.